Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Pessoal, como eu tinha prometido, né, segue aí um outro vídeo, né, mostrando algumas particularidades, principalmente no quesito de conversão, né? A questão da conversão da moeda, principalmente, no caso da criptomoeda, Bitcoin Cash para reais, é o mesmo processo de você entender como como você chega ao saldo de R$ 1. O saldo de R$ 1 ele é um acúmulo, 100 moedas de 1 centavo, ou 10 moedas de 10, 4 de 25, 2 de 50, até chegar ali a questão de R$ 1, certo? Então, da mesma forma, funciona com o Bitcoin Cash. Então, basicamente, quando você for fazer a conversão do saldo referente ao seu minerador, tomar cuidado para você não confundir. Por exemplo, algumas pessoas relataram que na hora de fazer a conversão deu um valor muito alto. Exemplo, tá? O saldo aqui agora do minerador tá 178.134 satoshis. Esse saldo, esse saldo ele, se eu for converter ele aqui para reais para saber mais ou menos quanto é que ele fica, basta colocar ao invés de 1, 0,001, por exemplo, 79000. Então, basicamente tem R$ 1,61, certo? Então, quanto mais próximo da vírgula, mais perto de você ter um Bitcoin Cash. Então, basicamente, para você ter ali um saldo bom, né, um saldo bom para saque, você tem que estar próximo aí à vírgula, né? Você tem que aumentar as casas decimais. Então, automaticamente você pode ficar minerando, você vai fazer a mineração e a partir dessa mineração você vai acumulando. Você vai acumulando em sua carteira. Quando chegar um saldo ali, um Bitcoin Cash, você pode fazer a venda da moeda, trocar aquela quantidade de moedas por saldo em reais e assim sucessivamente. No momento, estou aí fazendo somente acumulação. Quando chegar o valor ali, basicamente eu vou mostrar a vocês o processo de saque, né? O processo de saque, processo normal. Vou mostrar agora para vocês aqui que de fato já houve aí a questão de alguns pagamentos. Como da última semana, já houve um pagamento aí na carteira, na minha carteira da Binance. Então vou abrir ela aqui para vocês, para que vocês possam verificar, certo? Pronto, como vocês podem ver, a carteira já está aberta. Ela já tem aqui um valor, né? Vocês estão vendo, ó, R$ 2,89. Isso aqui é a quantidade de moedas que eu tenho, que eu recebi na última semana. Tá? Então deixa eu localizar ela aqui para vocês, para que vocês possam ver o depósito feito pelo minerador, tá? Então, mais uma vez, venho aqui na área de wallets, área de carteira, clico em BCH, Bitcoin Cash. Vocês estão vendo aqui, ó, tem 321.578 moedas. Tá aqui, ó. Certo? Aqui foi o depósito feito pela Free Bitcoins.
Então, basicamente, ó, recebi aqui o valor, certo? 321.578 e já tem mais um pagamento agora predestinado para a próxima terça-feira, tá? Então, de fato, o minerador ele paga, certo? Como vocês podem ver, já consta aí o valor adicionado na carteira, e desse valor aqui eu estou fazendo acúmulos, né? Tô acumulando para chegar aí alcançar um Bitcoin Cash, certo? Alcançando esse um Bitcoin Cash, fazemos aí o processo de venda e também o processo de saque, tal, como é que vai funcionar, bacana, tá? Aqui, ó, como vocês podem dar uma olhada, abri a carteira, né, Bitcoin Cash, eu tenho depositar e eu tenho a questão do saque. A questão do saque, quando eu clico, aqui eu vou obter o endereço da rede, se for um saque para uma outra rede, certo? Aí aqui eu teria que colocar os dados, sacar agora, iniciar o processo de saque, confirmação da rede, e aí sacar agora. Aqui eu teria que ter o que? Um endereço, certo? Pressionar para colar. Qual a rede? BNB, Smart Chain, Bitcoin Cash, BNB Beacon Chain, e aí você vai escolhendo o endereço. Pode ser um endereço ou, por exemplo, você escolhe BCH, informa o endereço e o tipo da rede para fazer a questão do saque. Seria a retirada, né? Seria a retirada de uma quantidade de moedas e adicionada em outra rede. No caso, tem aqui, ó, depositar, sacar. Esse valor aqui, ele é o valor, não valor disponível. É o valor conforme a cotação. Então, basicamente, como vocês podem ver, ó, tem aqui BCH, certo? E aqui o valor da quantidade de moedas, que representa 2,89. É a cotação nesse momento. Inclusive, deu até uma baixada boa, né? Estava em torno de R$1.000, ela agora está em torno de 901, quase 902. Mas está em uma crescente. Então, basicamente aqui, ó, tem depositar e sacar. Quando de fato esse valor ele é valor inteiro, não valor em moedas, aí você consegue fazer o saque. Por mais que eu clique aqui sacar, eu vou ter aqui a informação, seleciona a moeda, sacar em dinheiro ou sacar em criptomoedas, certo? Dinheiro, reais, withdraw field, aqui ó, ele está informando R$0, tá? Por que ele está informando R$0? Eu não vendi as moedas, certo? A moeda não foi vendida, então a moeda ela ainda continua lá. Então, basicamente, se a moeda continua, esse saldo você não vai poder mexer. Então, ele diz, recomendado, transferência bancária e conta acho que é capital. Eu sempre faço por transferência bancária. Você informa os dados da conta e aí aguarda o valor ser depositado. Mas para isso você tem que ter já a moeda disponível. Então, nesse caso, para você fazer esse tipo de saque, você tem que negociar a moeda. Então, você vai justamente nesse local aqui, ó. Aí tem comprar, vender, depositar ou converter. Converter é você pegar a quantidade da sua moeda e converter para uma outra moeda. Fazer tipo um processo de câmbio.
né, que você escolhe qual moeda para outra moeda e aí faz a conversão dela. Aqui no caso, quando você tiver o valor ou quiser fazer, seria vender. Clica em vender, selecionar a criptomoeda e aqui ele vai dizer 0. Ele diz aqui, ó, um Bitcoin Cash está equivalente, creio eu aqui, acho que é R$ 891,61. E aqui ele aceita por exemplo, 0,0, você coloca aqui, ó, 0, aí você vai colocar, por exemplo, eu tenho lá, né, 00, você pode ver, ó, 351, e aqui ele não faz, certo? Ele não consegue identificar. Então, basicamente, o mais recomendável é ter um valor já de fato. Aí sim você vai lá e vender a moeda. O mais recomendável ter aqui em torno de um Bitcoin. Tendo um Bitcoin ou um Bitcoin Cash, você já faz a venda, certo? Então, basicamente, aqui eu preciso ter o valor mais próximo. Esse valor aqui é um valor inteiro, eu não tenho ele ainda. Então, basicamente, não consigo fazer a venda com esse valor. Ok? Aqui, por exemplo, eu coloco máximo. Tá vendo? Cliquei aqui embaixo, máximo. O máximo que eu tenho é justamente esse aqui. Então, para que eu faça a venda, eu tenho que ter exatamente em torno de 4... basicamente em torno de 4 zeros preenchidos. Então tem que ter ali na casa mais ou menos de 300 a 700 moedas. Aí basicamente você vai ter essa casa aí. Então, se eu fosse vender agora, seria essa quantidade, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, máximo, ele vai informar ali, e aqui é o máximo, é o tanto que de fato eu tenho, né? Que eu tenho 321, né? 321.578 moedas. Então, basicamente, quanto mais próximo tiver aí do zero, você vai ter já um montante bom ali de venda. Fazendo essa venda aí, aquele valor que vocês viram lá, o valor de 2 e pouco, ele vai se tornar ali um valor de fato em reais. Aí sim eu consigo fazer o processo de saque. Ok? Então, vai ter mais vídeos aí daqui para frente. Espero que vocês tenham gostado dessa informação e tiver alguma dúvida, tá? Podem perguntar ou deixar aí no comentário, se vocês desejarem, tá bom? Tenham uma ótima noite, fiquem em paz e boa semana.